Então tá, pessoal, estamos iniciando aí mais um episódio, então, do podcast Ciclo de Crescimento. Esse que é um podcast desenvolvido pelo Nivo, onde eu, Richard, sempre recebo aqui várias personalidades aí, pessoas importantes, influentes aí no segmento do mercado imobiliário. E mais uma vez aqui recebo também como co-host o meu grande amigo Marcel Manduca para estar fazendo essa entrevista. Então, Marcel, mais uma vez, cara, seja muito bem-vindo aí ao podcast. Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos lá. Bora lá, cara. E hoje a gente recebe um grande amigo meu também aqui, um nosso parceiro de longa data na Nivo, e também uma pessoa que, sem dúvida, tem aí desenvolvido um trabalho muito legal aí na região de Lajeado, aqui no sul do Rio Grande do Sul, no centro aqui do nosso estado, né, do Rio Grande do Sul, e que foi aí também muito impactado aí nos últimos dias pelas enchentes. Então a gente resolveu gravar esse episódio, na verdade, primeiro para falar um pouquinho, né, do impacto que a gente sofreu no estado nos últimos dias aí, e evidentemente que teve um impacto social muito grande, mas a gente sentiu aí a necessidade também de desenvolver um conteúdo um pouquinho mais aprofundado sobre o impacto no mercado imobiliário em si. Então, estamos trazendo hoje para falar com a gente um pouquinho mais sobre o assunto e aprofundar o Matheus da Lajeado Imóveis. Então, Matheus, seja muito bem-vindo, cara, ao nosso podcast. Obrigado, Richard. Aí, prazer aí, Manduca. E Seja aos bem-vindo. nossos ouvintes aí, é um prazer estar aí com vocês. Legal, Matheus. E, Matheus, a gente vai aprofundar bastante hoje o tema, né? Acho que, enfim, por estar na região aí, uma das regiões mais afetadas aí, né, das enchentes, e que tem sido, né, também afetadas aí recorrentemente, né, ao longo dos últimos meses também, outras enchentes também. Acho que tu tem muito conteúdo e muita coisa para falar, mas eu gostaria de iniciar, para a gente não perder a nossa tradição também, abrindo um espaço para tu contar um pouquinho, né, para a nossa audiência, quem é o Matheus e também um pouquinho da história e da trajetória da Lajeado Imóveis. Então fica à vontade, cara, para nos contar um pouquinho da tua história, e na sequência aí a gente já vai fazendo as nossas perguntas aí para ti, cara, mas fica à vontade. Claro, obrigado. Bom, meu nome é Matheus, Matheus de Souza, né? Tenho 49 anos, sou casado, 2 filhos, né? Uh, 16 e 18 anos. Neste momento até estou indo já bater uma bolinha lá com meus amigos de guerra da antiga. Eu tenho na carreira de corretagem imobiliária são 24 anos já trabalhando no ramo aqui em Lajeado, principalmente, e atuando algumas vezes até na própria região, né? Como imobiliária, eu tenho a Lajeado Imóveis, então a Lajeado Imóveis é situada aqui no centro de Lajeado, graças a Deus não foi atingida pelas águas, pela enchente. Muitos colegas e muitas empresas foram, né? E a Lajeado Imóveis ela tem 14 anos, e hoje nós contamos aí com aproximadamente 20 colaboradores e corretores, né, dentro de uma totalidade de pessoas que atuam lá na empresa, vários terceirizados, né, que prestam serviço para nós. E assim, então, a gente hoje toca e domina o mercado em alguns setores, né, na questão de locação comercial, estamos aí muito forte também, entrando forte na locação residencial e atuamos na compra e venda de imóveis prontos, lançamentos e pré-lançamentos. Muito legal, Matheus. E, Matheus, já fazendo aí uma introdução ali ao tema, eu acho que uma das imagens que mais ficaram marcadas aí, né, das enchentes, acho que logo no início, né, para mim chamou muito a atenção e marcou foi a imagem da loja da Havan, né, com a Estátua da Liberdade para fora da água. Parecia uma cena apocalíptica, assim, né, algo que a gente vê em filme, né, de Hollywood, uma cena realmente muito impactante. E também a cena uma entrevista que eu vi com o proprietário da Lajadense Vidros, né, também comentando um pouco da situação, né, acho que é a terceira vez em menos de um ano que eles têm que reconstruir toda a estrutura, e ele já comentando, né, da necessidade dele realocar, né, logisticamente a empresa para uma nova localização.
Então eu queria iniciar te perguntando, assim, como está especificamente nesse momento a situação, né, acho que da região como um todo, e como que tu imagina que vai ser essa questão da logística, né, dessas empresas no curto prazo, médio prazo, tendo em vista que a maior parte delas está ali, né, muito próxima ao Rio Taquari, né, elas se localizam ali muito próximas à beira do rio. E qual é o movimento que tu imagina aí para os próximos meses nesse sentido dessas empresas? Como é que elas vão se realocar, né, logisticamente e Sim. geograficamente na região aí? Bom, eu acredito que uma das primeiras situações e até situar as pessoas aí que estão nos ouvindo e assistindo, certo? É uma questão um pouco de costume ou uma questão tradicional aqui, Lajeado e região. Nós convivemos com cheias, certo? Eu sou nascido e criado aqui em Lajeado, então praticamente todo ano da cheia, que a gente chama aqui de enchente, né? E a gente sabe exatamente o lugar onde ela vai, dentro da cidade, fora da cidade, na zona rural. E isso eu posso já colocar Estrela, a mesma coisa, que é no outro lado do Rio Taquari, Arroio do Meio, que é no outro lado do Rio Forqueta, Cruzeiro, que é na sequência aqui de limite de cidade. Então, tudo que aqui na região a gente está bem acostumado, né? A questão toda é que até ano passado nós estávamos acostumados com cheias normais, aonde as pessoas eram avisadas, a água subia, descia, tu limpava, quem estava desabrigado e estava em abrigo voltava para suas casas, havia questão de donativos, etc. e tal, e assim a gente vivia. Tá? Mussum, Encantado, Arroio do Meio, Roca Salles, era normal o hábito de conviver com isso, tanto em questões de trabalho, escola, qualquer coisa. A questão foi que em setembro do ano passado, setembro de 2023, houve a mesma situação de cheia, né? E houve um aviso de que ela seria maior, ou como o pessoal muito fala, aí, maior que a de 1941. A de 41 a gente tem lugares que marcam aqui, é surreal. Então, pouca crença que isso de fato iria acontecer. Só que realmente ela veio. E aí ela pegou muita gente despreparada, né? E ela veio de uma forma muito rápida, ela veio em forma até de enxurrada, ela varreu a cidade de Mussum, Encantado veio água onde nunca tinha vindo, Roca Salles foi varrida também, ela chegou de madrugada, pegou muita gente de surpresa e ela passou a de 41. Foi uma tragédia, deu Globo, o repórter, né, que é aquele programa da Globo lá, que está em sextas-feiras, fez um trabalho aqui emocionante até, mostrando famílias que morreram, pessoas que se salvaram, né, tudo que estava sendo feito pela nossa região. E nesse momento, algumas empresas, como a Lajadense Vidros, né, a vidraçaria Lajadense, ela foi impactada de uma forma como nunca tinha sido antes. Mas maquinário, estoque, prejudicou o faturamento, teve perdas, estragou maquinário, né? Algumas outras empresas ali na região também. A van não chegou nem perto, né? Estava intacta, inteira lá. A nossa ponte nem foi interditada praticamente. Arroio do Meio também foi trágico lá, mas a ponte estava lá, as duas, né? Enfim, houve algum impacto assim em algumas empresas em Encantado, né? Empresas fortes na questão de fábricas de sabonete e tal, né? Que são importantes em Encantado, no Sul também. Enfim, estávamos nos reconstruindo. Novembro veio outra, um pouquinho menor, mas aí tá tudo certo. O pessoal já novamente, bom, não se ambientou, mas começou a se reconstruir novamente. Ela era um pouco menor. E nós estamos todo mundo trabalhando. E começou essas chuvas agora, que não pararam mais em toda a região do estado. E foi avisado que ia vir água, ia vir enchente, ia ser grande e tal, ia ser maior que a de setembro ou similar. Então as pessoas já estavam sendo evacuadas, avisadas, mas ainda assim havia lugares que mesmo na de setembro não havia colocado em xeque ou em risco, né?
só que essa vez ela chegou numa cota praticamente que 34, para vocês entenderem, a nossa cota normal aqui é 15, cota de inundação é 19, pessoas que já têm que sair de suas primeiras moradias é 21, e aí o desastre já é 29, e nós chegamos à cota praticamente, eu vou arredondar, faltou centímetros, 34. Isso impactou de uma forma, por exemplo, a vidraçaria Lajadense já estava com outro local, trabalhando em 2 locais praticamente, alguma coisa aqui em Lajeado ainda, porque a estrutura física dela, o prédio, estava bom ainda, estava intacto, né? Só limparam. E dessa vez foi um caso dela, por exemplo, que ficou completamente destruído. Completamente destruído. Eles são um caso que hoje eles estão em Estrela trabalhando e estão já fazendo o seu novo complexo, né, sua nova indústria aqui na Geada, às margens da 386, bem longe da água. Né? A Avan, que ficou num outro momento literalmente muito longe, ela foi devastada. Né? Então nós temos outras empresas que no momento as águas só subiram, deram prejuízo material, de estoque, também foram devastadas. A força da água foi descomunal. Né? A água passou por cima da ponte do Rio Taquari de um jeito nunca antes visto. E a destruição que ela causou, lugares que sempre a gente estava acostumado a rodar para ver o que aconteceu, como é que estavam as pessoas que viviam ali, elas estavam começando a se reorganizar, elas não têm nem condições de voltar para casa, né? E nunca antes também as residências foram arrancadas, bairros parcialmente destruídos, né? Então nós temos aqui uma linha que vai à beira do rio até a cidade vizinha aqui de Cruzeiro do Sul, foi completamente arrasada. Não tem mais praticamente nada, 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 nada. Né? Então, amigos meus já passaram por lá, já foram lá. Eu não tive coragem de ir porque eu atravessei o rio, a ponte para ir para Estrela, né? E já me apavorei, já o cara fica até emocionado em ver o que aconteceu com aquela região que é verde, com uma natureza, né, pujante ali, e aí daqui a pouco tu olha aquele marrom, aquelas árvores deitadas, descascadas, né? Um trabalho feito de rodovia, de trevo já praticamente pronto, praticamente arrancado do que estava ali abaixo da ponte do Rio Taquari, e sem contar que nós tivemos um dos maiores prejuízos, que foi a queda da ponte do Rio Forqueta, que liga a nossa região, que a gente diz a região do Alto Taquari, a região baixa, com a região alta, que começa aqui no município de Arroio do Meio. Então ali nós perdemos a ponte principal da RS 130 e a ponte secundária, que a gente chama Ponte de Ferro, a Ponte Velha, que liga bairros de Lajeado com Arroio do Meio. Então as duas foram. Né? Uma está a poucos metros, já só a pista ela caída na água, e a outra estão tentando reconstruir, refazer ela, para nos próximos dias, ao menos, nós termos a questão de poder veículos leves e voltar e continuar tendo essa ligação aí com o restante da região. Né? Isso foi uma das principais situações. A água veio muito forte, arrancou indústrias em Arroio do Meio, né? Destruiu indústrias em Arroio do Meio, destruiu indústrias novamente em Roca Salles, uma cidade já machucada, batida. Eu estive lá um mês atrás fazendo uma entrevista também numa rádio, o pessoal se reconstruindo, ainda com as marcas do desastre que tinha acontecido em setembro e novembro, e agora de novo, sabe? Então, lugares que tinha ido 1 metro de água, o pessoal estava feliz que é uma cidade pequena, agora foi o telhado. Então, só que, claro, muita gente já estava preparada e não houve tanto desastre, tanta morte de pessoas, né, tanto desaparecimento que nem deu a outra vez. Mas houve fatalidade, sim, e Encantado também foi pesado lá, as indústrias sofreram novamente, e Mussum nem se fala. Mussum praticamente já é uma cidade que vai ter que se reinventar, vai ter que ir para outro lugar. E aí a mesma coisa Cruzeiro do Sul. Cruzeiro virou uma ilha no momento, Arroio do Meio, na hora da enchente, virou uma ilha em algumas quadras. Né? Lajeado, a gente, como tem uma região urbana e ela está se desenvolvendo, né? Quem conhece Lajeado sabe, a gente se desenvolve para dentro, né? Lado oposto do rio, e a região mais ribeirinha ficou o Centro Velho, então, que foi o mais afetado. A outra parte a gente está tocando normal aqui, não é vida que segue porque está impactado, mas a cidade está
suja, a cidade tá com muito entulho, bairros que nunca foram atingidos dessa vez foram, né? Porque vai represando córregos, vai represando lagos, vai represando situações que a gente tem aqui dentro da cidade, que são ou para enfeitar ou simplesmente para escoamento de esgoto, trancaram, inundaram, então foi assim incrível, inacreditável, uma loucura o que aconteceu, né, de destruição e cheia aqui na nossa região. O trabalho aqui vai ser duro, de reconstrução. O nosso mercado hoje está aquecido no setor de locação, isso eu tenho que falar, porque muita gente perdeu tudo, 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 tudo. Como eu falei, a gente era habituado a conhecer amigos e ter pessoas próximas que iam lá, agora eu vou ter que ir lá limpar minha casa. Ao natural, falavam isso. Hoje nem a casa mais tem. A casa foi embora. Ninguém sabe onde é que está, sabe? Tem um alicerce lá para te olhar. Então, tem que morar em algum lugar. Então, há uma grande procura pela locação. Estão escassos os imóveis, estão sendo disputados, disputadíssimos os imóveis. Né? A questão de compra e investimento ainda não aparece muito pujante essa questão, porque as pessoas também não sabem como vai ser o futuro, né? Muitos investidores nossos são empresários, ou se não foram afetados, tem familiares podem ter sido afetados, ou funcionários podem ter sido afetados, ou como diz um amigo meu, eu vendia para um monte de mini mercados aí na região alta e hoje o cara não tem nem o negócio mais, nem o meu produto mais, não tem mais nada. Então são situações assim que não tem muito o que fazer agora, eu vou lá oferecer para a pessoa, ó, compra essa oportunidade aqui porque tu não tem como ainda. Então, tem que haver esse time, né, de ofertar e propor alguma situação de negócios para ter rentabilidade ou sim ter um lucro no investimento. Tem que ter esse tempo. Né? As pessoas hoje que estão vindo comprar por serem atingidas é porque têm condições, tinham esse recurso próprio para Sim. ah, lá eu não volto mais, eu quero comprar algo novo. Sim, a gente fez negócios assim, já assim, mas não é aquela coisa, tá todo mundo agora querendo comprar um imóvel porque quer sair da água. Não, a primeira coisa é aluguel e aluguel barato, porque tá todo mundo sem nada, tem que comprar móveis, tem que comprar roupas. Eu tenho um amigo meu que tinha uma casa num clube de alto padrão aqui que ficava na cidade, no interior da cidade de Cruzeiro do Sul. Era um clube quase que náutico, dá para se dizer. O pessoal tinha casas excelentes lá, grandes, e um garajão com mais de 40 lanchas lá. Foi tudo. Foi tudo. Sobrou algumas casas. A roupa, por exemplo, ele falou ontem comigo, a minha roupa não existe mais. Coberta, roupa de cama, nada existe mais. Foi tudo embora, a água levou tudo. Então, assim, teve gente que tinha dinheiro guardado, foi embora também. Então, foi trágico, foi triste as coisas agora tendem a aumentar e a gente vai falando assim, ó, como eu falei, subia a água, descia, vamos limpar. Hoje a gente está sentindo ainda um efeito cascata. Qual que é o efeito cascata? Cara, não atingiu só a nossa região, atingiu a Serra Gaúcha, atingiu o Vale dos Sinos, atingiu a região metropolitana de Porto Alegre. Nós não podemos ir até Porto Alegre, o aeroporto está fechado. Isso impacta muito, porque a nossa cidade aqui ela é muito próxima da região metropolitana. Ela é uma região de passagem, uma região de fácil acesso, de grande visibilidade, de muita empresa. Nós temos aqui empresas em nível nacional e internacional. Vamos falar da Docile. A Sim. Docile, o Ricardo Heineken, o Nego, é amigo nosso, é cliente nosso e pensa o que esse cara precisa de transportes para enviar seus produtos aí Brasil afora, mundo afora, e hoje estamos numa situação dessas, né? A própria Então, Fruc, só um né, exemplo, não sei se ainda tá aí a própria também, né. Fruc, a Fruc aqui É. em Paverama, né? Então, há alertas e há ensinamentos, né? A gente tem que aprender alguma coisa aqui. E se a ponte do Rio Taquari se vai, né? Que se faz? O que o Estado faz? Né? Que é um dos principais
acessos aí para atravessar o estado, né? Que tu vem da capital e tu atravessa o estado e tu vai até Passo Fundo, praticamente com ela, Sarandi, vai longe. É uma das maiores rodovias aí do Brasil. Né? Então é um fluxo que tu não pode perder. Então hoje a gente está com ela bloqueada em alguns pontos, aí desbloqueia, agora está dando os deslizamentos, né? Então assim, ó, o solo está encharcado ainda, tem previsão de chuva agora, o pessoal começa a ficar temeroso, então tá bem complicado a nossa situação. Graças a Deus, tirando política de lado, né? Eu vejo bastante movimento, principalmente aqui o governo municipal atua muito forte, né? O governo municipal de Arroio do Meio está muito presente. Cruzeiro, que o prefeito, ele, além de ser prefeito, é um desabrigado. O cara fala assim, né? Mas olha, é triste. Né? E ele lutou lá muito, muita gente morreu lá em Cruzeiro, né? Houve muita morte, pessoas que o helicóptero não conseguiu chegar a tempo em cima dos telhados. Assim, ó, cena de filme, cena de guerra. O que tá hoje aqui parece que soltaram uma bomba incrível. E o rio tá lá, tá andando, tá descendo, né? Então, assim, ó, a gente tem que realmente recomeçar, se reinventar, tem que haver cuidados. Eu sou muito tranquilo em dizer assim, eu não teria nem coragem hoje de ficar ofertando imóveis e lançamentos e situação aí que a pessoa pode especular, né? Não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, né? Então a gente está tentando buscar agilizar o mais rápido possível desocupações que estão agendadas para botar pessoas que realmente conseguem se enquadrar em nosso funil aí de atendimento e requisitos, né? E deixar as pessoas se acomodarem, fazer a locação, deixar todo o processo pronto, e estamos dando um foco muito grande nisso aí. A nossa imobiliária, ela, enquanto que as cheias estava tudo muita água ainda, faltou luz, faltou muita coisa. Tem lugares ainda que não tem luz e água, então a gente ficou aqui, por exemplo, só sem água já foi uma tragédia, né? Na minha casa não tinha água, então era complicada essa situação. Imagina que não tem água, luz, nem vou falar da internet, né? Foi puxado. Então nosso pessoal não trabalhou, mas a gente ficou buscando alternativas porque imaginava que poderia vir uma situação forte de busca de imóvel, né? E naquele dia 6 em diante a gente organizou a empresa para isso, né? Prorrogação de prazos de aluguel, renegociações com alguns inquilinos, né? Abertura de um debate mais amigável aí para quem foi atingido. Nós tivemos alguns clientes que realmente a água entrou dentro do apartamento, que nunca imaginava ir na rua, né? Então, assim, a gente tem todos os processos ajustados já e ainda estamos melhorando eles, porque é um fato novo, então não tem como tu adivinhar, então a gente uh, tenta botar uma linha, não foi, vai para outra, né, para remediar tudo, né, porque a economia aqui vai dar uma recessão grande aí em Lajeado, né, em região, principalmente eu vou falar Cruzeiro, Arroio do Meio, Encantado, Mussum, Roca Sales, né, extremamente atingidas. Nós temos familiares, amigos, clientes nessas regiões, então o pessoal está desesperado mesmo, né? Estão tendo que trabalhar de forma aí home office ou realmente não vão trabalhar porque a sua empresa foi embora, né? Tem a segurança também que está tá frágil aí, tu não consegue muito sair na rua à noite porque as pessoas estão passando necessidade, né? Então, não está muito tranquilo e seguro hoje tu ficar rodando aí dentro da cidade, né? Infelizmente, há pessoas que se aproveitam de situação dessas, né? E tentam assaltar, tentam invadir, né? E agora aflorou isso aí também, né? Então, são vários fatores aí que levam a entender que a gente vai ter um tempo difícil agora, principalmente nos próximos 2 meses, né? Porque já praticamente está passando um, e a gente vai ter que se reinventar, e nós vamos ter que começar a trabalhar e cuidar para que não venham as chuvas de setembro, novembro, para que não entre mais água aqui, porque a gente está tá sofrida a coisa, né?
E então é difícil às vezes falar, né? Porque a gente vê supermercados perdendo tudo, grandes supermercados perdendo tudo, 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 tudo. A gente fala em famílias e tal, mas em, sabe, tu pensa um supermercado lotado de produto, tudo, tudo sendo perdido e levado pela água, né? A loja da Van, mesma coisa, né? Ah, foi muita coisa embora, muita coisa ficou inutilizada e o que deu para utilizar ele doou tudo, Ele né? doou, Ele né? doou tudo, doou, o cara é fora da curva mesmo, né? Os funcionários aqui ele não demitiu, não fez menção de ninguém. Eu sei que nós alugamos para um funcionário dele, que eles ganharam o PPR antecipado, sim, eles ganharam um aumento do vale alimentação dobrado, né, já receberam o salário e quando eles estavam lá limpando ainda chegou um helicóptero entregando uma cesta básica para cada um. Então, assim, aí o que o pessoal podia ter lá? Ele deu uma geladeira, se não me engano, ou um fogão, ele deu dois, três eletrodomésticos para cada funcionário, né? Nossa, Então, assim, ó, o cara realmente ele trabalhou pelo funcionário dele, ele garantiu o emprego e a loja já está sendo reformada e de forma incrivelmente rápida, né? Então, nesse ponto aí é um exemplo a ser seguido, né? E como diz o meu amigo aí do Docílio Ricardo Reine, que nós temos que manter os empregos, sim, temos que fazer o possível e quem realmente foi atingido, eu acredito que o governo tem que ter medidas, como foi na pandemia, né? Tem que ter medidas aí para ajudar o empresário que tem uma folha de pagamento alta ou que tem muitos funcionários para não causar demissões, não causar desemprego, para o pessoal ter renda, para ter sua dignidade, poder comprar sua comida, sua roupa, pagar suas contas, né? Se fazer sua vida novamente, em alguns casos, né? Tem gente que perdeu tudo. Os Pix estão andando para tudo que é lado, sim, então, mas às vezes o dinheiro não chega na ponta, né? Eu, pessoalmente, eu preferi entregar pessoalmente algumas coisas, fazer Pix pessoais, individuais, porque eu posso mandar lá, que for R$ 100, R$ 200, eu mandar ali vai entrar num bolo gigante, né? E aí eu não consigo dizer, mas eu queria que fosse para aquela região ali do Passo de Estrela, ali o pessoal tá, não sei que se vai para ali, vai para alguém, alguém vai ser beneficiado, mas nesse momento eu como pessoa, eu como ser humano, empresário, pai de família, eu fui me tocando com alguns, e principalmente os conhecidos meus, e ajudando, né? Porque é bem difícil, assim, os caras mandam um vídeo, mandam foto, ó, aqui era a minha casa, ó, aqui eu alugava, eu perdi tudo, as minhas coisas de dentro de casa, estufado, o meu, sim, eu vou no barbeiro, né? Então o meu barbeiro, por exemplo, cara, o cara mandou uns vídeos pra mim assim que, olha, é de chorar, cara. Entrou água até o teto na casa do cara. E aí a minha esposa dizendo assim, tu não vai fazer a barba, tu não vai, calma, espera, calma, espera. Esperei ele voltar e fui fazer o serviço com ele para ele já começar a ter um ganho, né? Então, são coisas assim que a gente vai fazendo, pequenas coisas, né? Como tá fazem uma diferença, campanha, né? compre na sua cidade, gaste, consuma ali, porque agora, além de toda essa situação de doações, realmente a gente precisa também fazer com que as pessoas tenham o porquê trabalhar, tenham o porquê ter o lazer deles, né? Eles têm que começar a viver novamente, né? Porque viver de cabeça baixa e só ganhando doação e tu não tendo o porquê trabalhar, ninguém vai no teu bar, ninguém vai na tua lancheria, ninguém vai no teu café, ninguém vai na tua padaria, porque não tem dinheiro. Então, assim, ó, as coisas têm que voltar a fluir o quanto antes, mas para isso acontecer, nós temos que consumir do mercadinho aqui, do mercado da nossa rede Mac aqui, por exemplo, rede Super. Nós temos que utilizar o pessoal daqui, que busca o produto também daqui, da Fruc, da Docile, da Florestal, né? E assim a gente vai começando a girar novamente e voltar a nossa questão aí de ser uma região de destaque aí, propulsora aí no Rio Grande do Sul. Não sei Ah, se eu te muito respondi. legal. Não, não. Então, em primeiro lugar, te agradecer, Matheus, porque é um relato aí, acima de tudo, emocionante, né, cara, de todo o cenário, de tudo que aconteceu.
Eu estava comentando com o Manduca antes aqui da gente iniciar, eu ainda estou um pouco chocado, porque eu cheguei em Porto Alegre faz mais ou menos uma semana, não estava. Hoje eu moro fora do estado e quando eu cheguei aqui, esse final de semana, eu fui visitar meus pais na Zona Sul e foi a primeira vez que eu peguei o caminho do rio, né, da beira da orla ali do rio, fui pegando o caminho do Menino Deus e é uma cena que a gente nunca viu antes, né, alguns bairros de Porto Alegre que a gente nunca imaginou, a gente nem sabia direito como funcionava o sistema de movimento, a gente estava conversando aqui, eu e o Manduca, né, e agora a gente descobriu como funciona, né, toda essa infraestrutura que existe, né, em tese já há muito tempo e que a gente, por questões aí naturais, nunca tinha precisado, acho que, usar todo vapor e vocês já estão muito acostumados aí, apesar de ter sido algo totalmente fora da curva que aconteceu, né? Já estão, como tu mesmo comentou, muito acostumados, né, a passar por esse tipo de situação. A gente fica chocado aqui de ver, né, bairros aqui em Porto Alegre que a gente nunca tinha imaginado que era possível alagar. E eu queria passar um pouquinho para o Manduca também, porque o Manduca também é do mercado aqui, está sendo impactado diretamente aí pelas chuvas e pelas enchentes. Então, Manduca, se tu quiser também fazer um breve relato, cara, fica à vontade aí e já passo a bola para ti aí também. Vou. Obrigado, Richard. E o Matheus sobre relatar com riqueza, né, o- tudo que ocorreu na região ali do Vale do Taquari, onde ele mora e trabalha, constituiu família. E é incrível como essa tragédia conectou os gaúchos, né? Porque essa água que passou por aí chegou Chegou até aí, a região chegou aí. metropolitana, né? E assim como 1941, que foi o recorde, né, da cheia, nós também fomos impactados com mais de 5 metros, se eu não me engano, de, da altura do rio, e isso colapsou todo o sistema anti-enchente da cidade, como o Richard já havia antecipado aqui, né? Nós estávamos falando justamente sobre o quanto que o Porto Alegrense desconhecia desses sistemas, né? E o quanto que tem de importância esse sistema funcionando, porque o problema foi que ele não funcionou, ele colapsou, os diques, né, onde existiam comportas, eles não aguentaram a pressão de água, né, então toda a parte ali do quarto distrito, navegantes ali, Vila Farrapos, a região Entendi. ali do Maitá, da Arena, É, né, foi impactada por essa abertura dessas comportas, os diques lá no Sarandi, na Fiergues e ali no Sarandi, se eu não me engano, são dois, né, romperam não, extravasaram, Extravasaram. né, esse é o termo, É. é o termo correto, e até o momento a água não escoou, assim como as bombas que tiram a água de dentro da cidade, né, que se eu não me engano são 23, as bombas elas pararam de funcionar porque a altura da água chegou ao sistema elétrico delas, né, até onde a gente sabe, né, não sou especialista para poder dissertar sobre, mas foi uma das razões das quais pararam todas as bombas, ficamos sem água, e pior ainda que houveram a enchente de bairros que não estavam preparados para enchentes, né? Nunca, não tinham essa cultura, até me chamou a atenção a tua o teu relato sobre ter essa cultura já de alguns locais, né, de sai, né, enche d'água, volta, né, se reconstitui, né, as suas moradias, e é quase que um costume já da região, né. Aqui, talvez na região das ilhas, do arquipélago aqui em Porto Alegre, né, talvez haveria um pouco dessa cultura, né, trágica ainda, né, ainda que trágica, mas né, seria uma rotina de alguns, né, de forma sazonal, né, e foi totalmente impactado. As ilhas praticamente sumiram. E aqui, eu não sei, até fiquei curioso em te perguntar isso, Matheus. Aqui tem um contraste, porque aqui pegou tanto bairros de periferia, né? E também pegou condomínios de luxo. Em Eldorado, casas que são, assim,
um clássico ali nas ilhas dos arquipélagos, são mansões gigantescas, sumiram, né? Sucumbiram sobre as enchentes, e Porto Alegre, dentro da região central, centro histórico até que não seria algo previsível, né, em relação ao Muro da Mauá, aquelas comportas não sustentaram a água, e ironicamente, né, nós imaginávamos que já poderíamos nos livrar daquele muro, e, e olha que ironia, né? E avançou o centro histórico, e as bombas parando de funcionar afetou Menino Deus, Cidade Baixa, Praia de Belas inteira, né? Pegou os 2 estádios de futebol da cidade. O aeroporto, né? Citaste aí sobre o aeroporto está até agora sem previsão de retorno, está inundado ainda, assim como uma rodoviária, né? Então a gente está falando de uma capital, né? De extrema importância para a região sul como um todo, né? E impactou turismo, impactou logística, né? As empresas, a Coca-Cola foi uma que ficou debaixo d'água, foi uma cena assim chocante, assim, de todos os caminhões da Coca-Cola embaixo d'água. Então, realmente tivemos um impacto jamais visto, né? E nós estávamos totalmente despreparados para isso, né? E o que emergiu disso foi os civis, né? Essa é a verdade, né? Eu presenciei, fui testemunho ocular disso, né? De pessoas pegando suas embarcações, principalmente aqui na Zona Sul, né? Que nós temos aqui por estar, né, próximo ao rio e dos clubes náuticos, né? Muitos pegaram suas embarcações e iniciaram lá no gasômetro, saindo para buscar as pessoas nas ilhas e na região de Eldorado. E foi uma situação assim que houve uma mobilização imediata da sociedade, né, da sociedade civil, né? E vimos a presença da polícia. Eu vi particularmente a Polícia Civil se prontificando de imediato. A brigada, eu não tenho assim uma visão muito clara exatamente da presença deles nesse primeiro momento, mas depois a gente conseguiu ver, né? E o Exército veio de forma muito demorada para agir aqui, né? E talvez ainda não se entendeu o tamanho do estrago que aconteceu na nossa região metropolitana aqui, né? E compartilho aí a dor da região aí de Lajeado também, né? E tu falou sobre a questão das locações, e aqui a gente já começa a perceber, né, uma aceleração, né, uma procura, um interesse maior sobre locações. Nós aqui, a nossa imobiliária, que se chama Luage Imóveis, nós somos concentrados aqui na Zona Sul de Porto Alegre, e nós fizemos de imediato um plantão de atendimento para os reparos, principalmente, né, e para também orientar sobre os contratos, né. Nós, graças a Deus, a nossa carteira, ela não foi atingida de uma maneira muito impactante de locações, mas tiveram sim perdas, né? Tivemos em algumas locações com casas inundadas, né? Alguns prejuízos, mas foram pontuais, graças a Deus. E abrimos também, né, uma campanha para captar novos proprietários, justamente por essa necessidade de termos no nosso portfólio mais imóveis para que a gente pudesse acomodar essas pessoas que se deslocaram das suas regiões e que principalmente vêm de outras regiões que são da Zona Norte para a Zona Sul, né, por muitos locais que ainda são locais seguros em relação à enchente. Aqui na nossa região da Zona Sul foi atingida, mas a parte onde teve realmente a enchente foi os bairros que são que margeiam o Guaíba, né? Mas não como um todo. Nós não tivemos como no Sarandi, que foi todo Sarandi, no Maitá, que foi todo Maitá, né? Nós tivemos só esse avanço do Guaíba, né, preenchendo então as primeiras quadras
dos nossos bairros aqui na Zona Sul. Então, todo o resto ainda são locais seguros. Então, tem muitas pessoas que estão vindo para cá para, né, ficar em locais seguros, e a gente lançou essa campanha onde a gente reduz as taxas de administração e de intermediação justamente para que haja uma maior adesão por parte do proprietário, e o proprietário, por sua vez, participa de uma carência também de 5 meses, né, progressivos, aonde ele inicia com uma carência total no primeiro mês e vai até o 5º mês, né, progressivamente dando descontos para que essa pessoa tenha uma possibilidade de entrada mais facilitada, né. E dentro todo esse ambiente caótico que a gente vive, a gente também teve muitas pessoas que foram extremamente solidárias. Eu gostaria de citar 2 exemplos. Nós temos uma garagem que é um depósito, nós tiramos todos os carros do depósito para usar para depósito de mantimentos, né, e recebemos uma carreta que veio do jogador Edenilson, que é hoje Grêmio, né, antes ele era Sim. do Colorado. O Edenilson mandou uma carreta de 40 mil litros de água para nós, né, quase que imediatamente a partir do momento que foi possível começar a enviar, né, esse tipo de donativos para o Rio Grande do Sul. E hoje nós recebemos mais uma carreta, que foi uma iniciativa do Dr. Minuzzi, né, e de alunos dele de todo o Brasil, né, um deles o Paulo Musi, que é um Uhum. influencer aí na área de saúde e fisiculturista, muito famoso, mandou para nós também uma carreta também com muita água, muita doação de roupas e tudo mais, né. Então as pessoas se uniram, e isso foi muito bonito dentro do que podemos extrair de positivo, né, de toda essa tragédia, é que as pessoas se uniram e enxergaram, o Brasil inteiro enxergou o Rio Grande do Sul, né, e compadeceu com toda essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, né. E hoje eu estou escrevendo um artigo para o nosso blog, né, falando justamente sobre esse deslocamento e a necessidade das pessoas de saírem dessas regiões. Então, né, mapeando esses sistemas anti-enchente, quais bairros que mais podem comprometer essas pessoas, né, a se repetir esses problemas, e uma vez chamado isso a atenção, o mercado imobiliário acaba de adotar um novo indicador, né, que antes não existia essa preocupação, ou sequer sabia da Aqui existência, já né, existia. dessa Aí dessa desistia. preocupação, né. Aqui já existia. Então, né, aqui, assim, talvez algumas áreas de margem de rio, né, a gente chama de rio, do Guaíba, talvez tinha um certo preconceito, uma possibilidade, mas era tudo assim, né, meio ficção para nós, né. Hoje é uma realidade latente. Então essas pessoas vão procurar realmente locais seguros, né, que eles tenham certeza que não há essa possibilidade de haver de haver um prejuízo no seu patrimônio, tampouco das suas vidas, né, e se proteger. E locais que não são de periferia, são locais consolidados, com uma grande concentração demográfica, de densidade demográfica na cidade, né, que é toda a região central que foi impactada. Menino Deus, Praia de Belas, né, Cidade Baixa, né, o centro histórico, mas pegar o Menino Deus ali, né, alguns imóveis que são 1 metro quadrado muito competitivo em bairros nobres, eles possivelmente vão acabar migrando, né, se deslocando daquela região para uma região mais segura, né. E como é que vai ser o impacto disso? Nós também aqui não percebemos uma maior procura por compra, né, não vimos ainda essa pessoa que está comprando em decorrência disso, né, mas como nós estamos ainda saindo desse processo, e as pessoas estão cuidando das suas empresas, como o Matheus falou, as pessoas estão resolvendo ainda as questões, né, ligadas ao fornecimento, desde energia, água. Tem fornecedores, por exemplo, que gráfica,
vários outros prestadores de serviços da própria imobiliária que foram afetados, que eu estou sem esses serviços nesse momento, né? Aguardando que eles possam se restabelecer, assim como o Matheus esperou o barbeiro dele, né, para que a gente possa consumir daqueles, então, né, com uma certa lealdade, manter esses empregos, esses empreendedores, né, de alguma maneira ajudá-los, né. Então, eu só queria finalizar, o Richard, perguntando para o Matheus, se houve, na região, já que tu trabalha com locações aí, se houve alguma atitude especulativa por parte dos proprietários em relação ao preço dos aluguéis. É uma boa pergunta, Manduca, e bem importante essa colocação. Eu posso dizer que foi mínima. O meu contato às vezes é muito pouco agora com o proprietário, né? Mas alguns poucos me ligaram e pediram se era agora a hora de aproveitar. O Richard me conhece um pouco assim, né? O que o cara escutou não estava no mapa. Eu Né? imagino. Mas, então, mas foi mínima. O resto, tudo que a gente locou, as pessoas trataram de uma normalidade, negociaram, né? Então as coisas foram tratadas dentro de uma naturalidade. Vou dizer assim que 95%, né? Não dá para dizer que ninguém buscou aumentar, elevar em função da oferta e procura, né? Teve, mas muito pouco. Quem me contatou pessoalmente não contata mais, né? Porque é um momento agora de se ajudar, né? De solidariedade, né? O Rio Grande do Sul mostrou e está recebendo muito isso, o que é solidariedade, né? Então a gente, como parte de região afetada, nós aqui, Grande Porto Alegre, né, e estamos recebendo isso de muito bom grado, né? Aqui na nossa cidade, região, tu tá, parece que a gente tá, eu nunca fui para uma guerra, né? Mas olhando um filme assim, é helicóptero para toda hora, para tudo que é lado, né? A gente nunca imaginou ver pessoas passando de barco para Rua do Meio ou com uma passarela que o pessoal botou em cima da água lá, o exército montou, né? Como eu falei assim, ó, eu acho que tudo foi, como tu me comentou ali, dos momentos de cada a sociedade civil, polícia e tal, bombeiros, né? Infelizmente cada um tem o seu tempo, mas dentro do seu tempo aqui está sendo útil, né? Limpeza de rua por parte do Exército, eles estão até alguns acampados, alojados no Clube Lajadense aqui, né? Nosso clube de futebol. E claro, eles estão trabalhando 24 horas. Eu acho que cada um tem seu papel. E nós, como gaúchos, e nós, como iniciativa privada, sociedade civil, sim, a gente tem que mostrar muito mais e tem, não vou dizer o dever, né, mas a gente tem que mostrar muito mais força de ação do que qualquer setor público, né, mesmo que eles tenham o recurso de impostos, mesmo que tenha toda essa situação aí, a gente tem que ter essa vontade, essa iniciativa, porque não podemos ficar de braço cruzado. Né? Então, quanto mais de braços cruzados tu ficar, pior é. E isso faz levar com que o exemplo arraste. Então, as coisas vão vindo. Né? Se tu vai fazendo, tu vai largando um helicóptero aqui, nós temos o pessoal da empresa Benoit, deixou o helicóptero um tempo disponível full time aqui, sabe? Junto com os da van. Então, assim, ó, se é marketing, se é, não interessa, cara. Estão ajudando, estão fazendo. Nesse momento não importa, Depois né? quando vê a parte da ajuda da parte do Estado, né, do governo federal, exército e tal, cara, que vem e toque, se quer fazer comício, palanque, eu já não me interessa, eu quero que resolva. Né? Eu quero que as pessoas recebam o que tem que ser recebido e sejam acolhidas e sejam amparadas neste momento. Né? E tu fez uma pergunta antes, ou pediu se algumas regiões de alto padrão foram afetadas. Cara, incrível que foram. Incrível, porque ela assim, ó, como eu falei, nós já sabemos aonde vai a água, entende? A gente já sabe. É proibido construir, porque a gente é um vale, assim, é uma zona, como é que eu vou dizer assim, não é plano aqui, é bem
bastante subidas e descidas, né? A gente tem uma cidade bem com tu tem que subir para tudo aqui, né? Então, essa região, a gente diz mais alta aqui da cidade, em alguns lugares tu sabe, a água vai vir, por exemplo, a 2 quadras daqui, né? E essa água, ela extrapolou, ela veio mais, então pegou, vou dizer, vários prédios de alto padrão, de luxo, dentro da nossa concepção aqui de alto padrão e luxo, pegou prédios comerciais novos, pegou. Eu tenho uma amiga minha que mora num prédio de alto padrão, mas construído já há uns 25, 30 anos, né? Eram apartamentos gigantescos, assim, veio no terceiro andar a água, que só vinha na garagem. Então, a gente já sabia até Nossa. aonde construir. Aqui nós vamos deixar para garagem, aqui vai ser feito isso. Cara, veio na parte que tu tá habitando, Nossa. sabe? Olhando fazendo uma análise de mercadológica, né? E aqui para a gente não fugir do tema do próprio podcast que fala de mercado imobiliário, até faço essa distinção porque, claro, né, a gente não está falando aqui só da parte social que muito importa, né, que são as pessoas às vezes da periferia que acabam sendo mais atingidas por conta desse tipo de situação, né, de tragédia, né, muitas vezes acabam inclusive até morrendo em função dessas tragédias, né. Mas essa, como ela tomou proporções de dimensões inimagináveis, ela atingiu até regiões nobres de cidades, né? Casas de bom padrão, pessoas que não imaginavam ser atingidas, né? E o quanto que isso impacta na tomada de decisão dessas pessoas e como isso impacta no mercado imobiliário como um todo. Né? Qual é a definição agora de segurança dessas pessoas, né? E talvez essas pessoas, a partir de agora, que têm essa capacidade de, através dos seus recursos próprios ou de crédito imobiliário, conseguir se deslocar desses locais, né, de forma mais ágil e fácil, né, são privilegiadas nesse aspecto, como que o mercado imobiliário vai se comportar a partir de então, né? Tu falaste ali, por exemplo, o Mussum sumiu, né, sumiu do mapa. Eu vi, né, aqui Mussum ficou conhecida infelizmente pela tragédia aqui, né, assim como Roca Salles e várias vezes o prefeito ali meio que tipo, cara, vão ter que deslocar a cidade toda, As duas né? cidades vão ter que ser deslocadas. Vão ter que ser deslocadas, porque não há segurança, né? Não há nenhuma possibilidade de ter uma sensação de segurança numa situação tão recorrente como vem acontecendo, né? E tu pega as ilhas aqui, eu vou pegar exemplo aqui onde a gente sabe que é o arquipélago, que é uma parte de Porto Alegre que fica, né, sobre ilhas, né, onde existem casas que são mansões, né? Não é um local novo, né, um local tradicional já, clássico, assim, então tem muitas casas antigas, mas era um local extremamente valorizado no sentido imobiliário, né, e essas pessoas vão ter que sair, né, vão ter que ir para outro lugar, né, e como é que essas pessoas aí, né, vão se comportar nessa região de Lajeado e do Vale do Taquari? Bom, aqui, assim, falando mais do meu local, né, onde eu estou mais presente, eu tenho que ser sincero com vocês, a notícia que tu escuta de Mussum e Roca é que eu escuto que a gente não tem como ir para lá, né, e se for, demora 5 horas pela volta que tem que fazer, então, como tem gente que precisa e necessita para trabalhar, para levar mantimentos por essas rotas alternativas que foram criadas, não tenho eu de curioso ir lá e olhar, até porque eu tenho pavor de olhar tragédia se eu não for ajudar na tragédia, né? Mas eu tenho parentes que moram em Encantado, que perderam muita coisa, né? Então, que têm condições também, então essas pessoas aí, eles vão ter que praticamente que abandonar os seus locais, né? E eu falo para todo mundo, assim como Lajeado, em algumas situações esse deserto que vai ser criado, que as pessoas vão vai acontecer uma debandada, né, de pessoas ali. Então, quando ficar tudo meio deserto, vai haver às vezes um mercado paralelo que a gente fala, né, que é aquele mercado onde tu vai comprar
financiamento bancário não vai mais existir ali, né? Então tu vai ter que comprar em dinheiro, em parcela, ou alugar já com essa situação aí de que sabe que vai inundar. Então agora, quando as pessoas elas têm uma condição privilegiada, né, aqui com nós, muitos não vão se mexer muito, que não, principalmente os andares mais altos, e vão ficar onde estão ainda. Outros que foram atingidos, esses sim, vão ter que praticamente adquirir outra coisa, porque ninguém vai querer investir num imóvel que de mais ou menos aqui um valor agregado de 1,5 milhão, 2, que foi completamente inundado, né? Depois de, quer dizer, nunca foi, né? E aí, pela primeira vez foi completamente inundado. Fica um marca, fica um registro. A gente é uma cidade pequena, né? E isso Não tem não como tem como esconder, né? esconder, não tem como esconder, não tem como dizer, não, aqui não. Por exemplo, a gente tem uma região muito nobre que é ao redor do SEAT, né? O SEAT tem uma escola aqui na Jado, gigantesca, é a maior, nós temos 1.500 alunos aqui, meu filho mais novo estuda lá, e ao redor é muito procurado, para aluguel, para ficar perto, é perto do hospital, aqui é tudo perto, né? E é como se fosse, imagina ali o Moinhos de Vento, né? Como é que é o nome daquele hospital? Moinhos, né? E aí tem um Moinhos bom mesmo. o conselheiro ali, como é que é? Um bom conselho? O conselho é do Não, lado do Moinhos, do colégio. então tem assim, é mais ou menos assim aqui, aquela região aqui no centro, nessa parte. Então, a nossa escola aqui, ela tampou, né? Nós ficamos com uns 3 ou 4 andares para cima. O resto, eu vou dizer que 80% da escola tampou de água. Nossa. Que eu estudei lá e era acostumado a ter aula normal com enchente. Ela vinha no pátio, vinha nos campos, nos gramados, em algum lugar aberto, e nós continuava tendo aula. Hoje não, tampou biblioteca, secretaria, sala dos professores, guaritas, tudo, rua, sabe? Ficou uma ilha. Então, e os prédios ao redor, que é feito em torno disso, porque é central, porque é um lugar valorizado, todos eles o primeiro andar pegou. Então, é como eu estava falando, é um mercado paralelo que vai ter que ser criado, se não houver e não tem como fazer a curto prazo, sim a longo prazo, um tratamento da nossa bacia hidrográfica aqui, né? Uhum. Se é dragagem, se é terraceamento, se é barragens menores para velocidade, se é piscinões, o que for. Não é do dia para noite, né? Aqui também vai ser necessário fazer um plano muito consistente de um sistema anti-enchente eficaz, né? Não. Até porque esses bairros todos são muito povoados, né? Como tu disse, não vai, as pessoas não vão desocupar o prédio inteiro, pelo menos em algumas regiões, né? Talvez até em outras capaz de acontecer. Mas nós tivemos aqui casos de imóveis que estavam entrando em negociação, entrando como parte de pagamento em outro imóvel que no meio do processo encheu d'água, região de Ipanema, por exemplo, né? Algumas quadras adentro do bairro. E eu fico pensando assim, até agora eu estou pensando exatamente como orientar, caso surjam, né, essas dúvidas desses proprietários do que fazer com o imóvel, em relação à avaliação, em relação à venda desse imóvel, né? O aluguel tem um impacto menor, mas também existe uma grande responsabilidade sobre isso, e como que as imobiliárias vão orientar esses proprietários que estão nessas novas áreas, Nós né? tivemos E novas áreas são, também aqui. e são muitas, e aqui, pelo menos em Porto Alegre, em relação à abrangência de toda a orla do Rio, né, são muitas e muitas residências que foram impactadas e que dificilmente o cidadão aqui da capital vai deixar de recordar esse 2024, né? Como é que vai ficar isso, né? Então, aonde nós já tínhamos alguns locais um certo preconceito, a gente sabia que isso já era um fator de baixa liquidez. Hum. O Richard sabe bem sobre essas questões de quanto à avaliação, né? Olhando para a visão mercadológica do patrimônio em si, né? Que é importante a gente considerar todos os fatores. E como que vai ser considerado isso, né? Tu falou, tu tocaste assim indiretamente, mas
né, trazendo muito a questão ética da conduta do profissional do mercado imobiliário em relação às orientações e sua visão analítica que se deve ter sobre o mercado, né? Como é que a gente vai seguir em frente nesses locais, né? O Então, Manduca, eu espero muito que o município nos guarneça, né, nos traga subsídios de argumentos e concretamente façam obras que são fundamentais para que impeçam novamente essas tragédias. nós já tínhamos no nosso portfólio o hábito de vender imóveis que inundavam, tá? Mas eram imóveis assim, ó. Tu imagina um apartamento de um dormitório, 60, 70 metros de área privativa, apartamentos antigos, grandes, que a água vinha nessa situação a cada ano, a cada 2 anos, às vezes a cada 3 anos, às vezes 2 vezes por ano, mas era uma coisa corriqueira, né? Às vezes pegava só o saguão, às vezes dava aquele susto maior, ficava um tempo mais até ela dispersar. Então ele tinha o seu mercado, né? O investidor por vezes comprava, ou a pessoa que queria ficar mais centralizada, mais próximo ter uma comodidade maior aqui de mobilidade sem carro, comprava tendo a certeza e o saber que ia água ali, né? Então esse mercado a gente já estava acostumado, a gente não está acostumado a vender o imóvel de alto padrão dentro da água. Então Não, e a tolerância é outra, Então a gente né? vai ter que aprender isso também agora, como fazer. Como é que eu vou dizer que esse apartamento aqui, que era 1.300.000, foi Hum. água no salão de festa no G2? Ah, nunca mais vai vir. A gente está proibido de falar isso aqui em Lajeado, região, porque setembro, quando deu aquela catástrofe Hum. gigantesca na madrugada, nós também falamos, agora nunca mais vai vir, isso aí é uma coisa agora só daqui a 50 anos de novo, novembro, bom, de novo. Né? Agora então, né, maio, e maio então, né, essa nossa última aí destruiu, né? Então a gente está agora mais, ó, pode ser que é um novo normal, né? Vamos ter que trabalhar isso, as construtoras vão ter que se readequar, as imobiliárias dentro de uma ética, se não falarem e não forem corretas, como a gente é uma cidade pequena aqui, que tem 100 mil habitantes, cara, isso é. Tu pedir pro vizinho, ele já vai falar, sabe? As pessoas aqui são muito acolhedoras e elas vão se informar, né, que vai água ali, que não vai água lá, e que aqui pegou. E não adianta dizer, aqui pegou 1 metro. Não, vamos te falar a real e se não aumentar ainda, né? Então, assim, ó, muita gente vai ter que rever, muita gente vai. Que era o imóvel da vida já. É o imóvel da vida. Independente da condição, tu tá lá com um imóvel de 500 mil reais e aquilo tu conquistou e tu tá com ele financiado ainda. E é aquilo ali, a tua vida agora, eu vou morar, vou viver o resto da vida aqui. E aí ele foi água. Tu não tem mais liquidez disso aí. Não. E não tem que dizer que não foi. Foi uma e foi duas e foi três. Agora, nesses últimos meses, né? Então, a nossa situação aqui é que vamos ter que sim trabalhar com ética, vamos ter que trabalhar com moral, né? E vamos ter que realmente fazer uma avaliação paralela ao mercado, né? Se eu tenho num lado da rua um imóvel que ele vale 500 mil reais e não foi água, o outro com certeza tem um valor imensamente menor, porque tu não vai conseguir financiar, né? Tu só vai poder vender direto e ele tem esse grande risco de pegar água. Então, eu não vou dizer que não vale mais nada. Tem valor, sim, né? Porque eu posso dizer, tem gente que vai querer morar onde vai água, né? Para estar perto, né? Porque a gente tem uma nova cota, Hum. né? Tem uma nova cota. Então, aquele hábito que quem tinha que estava sempre no limite é essa nova cota que o pessoal vai começar a ter agora. Vai morar no fio da navalha, vai ficar ali no limite, né? Mas a partir disso vai ter esse mercado assim, entra 1 metro, entra meio metro, tá tudo certo. Tudo certo, estamos acostumados, a gente sabe quando tem que sair, quando não tem que. Às vezes as mesmas pessoas são um pouco cabeçudas, querem o resgate, né? Os caminhões já estão às vezes prontos, né? Então, de fato, assim, nós vamos em Lajeado, que é a cidade polo da construção civil, estou falando isso, tá? Arroio do Meio é outros 500. Arroio do Meio, a construção civil ela não é tão forte.
a rua principal dela, a principal via de comércio de Arroio do Meio, ficou completamente embaixo d'água. Completamente. Lojas que a gente conhece, Benoit, redes aí que a gente sabe, Quero-Quero, tá embaixo d'água. Supermercados embaixo d'água. Bancos embaixo d'água. Banco do Brasil, Caixa Federal embaixo d'água. Escolas. Então, assim, ó, é uma cidade que eles não têm, por exemplo, agora eu vou sair daqui e vou morar no bairro tal, que nem tem Lajeado. Não, cara, não tem. Não tem muita opção. E não tem nada pronto. Aqui nós temos coisa pronta. Coisas desocupadas, coisas à venda, o mercado tem uma rotatividade grande, é toda hora construindo, que nem Porto Alegre, né? Tá toda hora construindo, o pessoal saindo, vagando, entregando indação e tal. Agora, Arroio do Meio, Estrela, não. Não tem essa. E nem vou falar das outras 3 cidades, né? Sim. Então, assim, ó, eles vão ter uma dificuldade. Quando a gente fala do futuro do mercado da região aqui, eu vou dizer assim, ó, que muita gente que não comprar o seu terreno e construir nessas cidades aí e se deslocar, mudar de lugar para sair dessa inundação, vão vir para Lajeado porque a gente tem muita opção de venda ainda ou muita coisa a ser entregue ainda. Então a gente vai ter no curto prazo essa nova situação que é pessoas querendo vir residir em Lajeado e ter seu imóvel próprio em Lajeado, porque nós temos muita área seca ainda assim aqui, né? E uma infraestrutura que ainda, né, não Comporta, foi né? totalmente tocada, né? Não, mas assim, ó, o susto maior foi a água quase chegar no hospital. Aqui chegou, né? Aqui chegou, Canoas A gente chegou, que eu teve sei, um hospital aqui muito Mãe de relevante Deus, aqui, né, o né? Mãe de Deus, que teve Mãe de que Deus. os pacientes foram todos movidos Aqui ali, né? nós fizemos barricada, né? O pessoal botou sacos de areia. Parecia aquele filme Tempestade do Morgan É, Freeman. Uma loucura, uma né? loucura. Matheus, Uma loucura. eu não quero me estender muito mais, porque a gente sabe que é tarde aqui, tu deve estar bem cansado, cara. Esses últimos dias, com certeza, aí foram bem Ele exigentes disse que pra tem você. futebol ainda. Tem futebol. Aliás, Meus filhos acabaram de chegar do meu futebol. É? Eu não tenho, eu não ia. Eu tô de Ah, bom. empresário agora. Só Aliás, a vou gente tem colher que, os tem que frutos. aprofundar esse tema no outro podcast, porque isso é um ponto em comum entre as duas imobiliárias, né? Eu sei que a Loage tem uma relação muito próxima eu com o futebol, o Matheus também aí com o Clube Ah, é verdade. Lajadense. Acho que depois a gente Ele pode tem marcar pros um outro craques podcast só pra aí. falar sobre Os futebol nossos aí. aqui são, né, segunda divisão. Mas assim, ó, eu preciso deixar um relato aqui que é para vocês, para nós termos, que eu sempre falo assim, ó, a gente tem que agradecer a Deus, ter muita gratidão, independente da crença de cada um, né? A minha ter essa fé em Deus muito forte. E uma história que ocorreu aqui, né, que eu até segunda-feira não tinha entendido ela direito. Então nós temos em Cruzeiro tem um condomínio, né, um clube náutico, como eu falei antes, com excelentes casas de 300, 400 metros, casas de 200 metros, vários tipos de embarcações, balsas e tal. E a água, nesses últimos aí veio, e nessa veio novamente, e veio muito mais forte. E nisso as lanchas foram embora rio abaixo. Tá? Nossa. Então elas foram embora rio abaixo, as lanchas foram. Uh, e assim, ó, por uma obra divina, uma das lanchas ela não foi embora junto. Ela atravessou a correnteza que é enorme. Imagina um Guaíba com corrente, né? Ela atravessou a correnteza, ela foi parar em Estrela, na cidade de Estrela, no outro lado então de Cruzeiro, né? Que nem Lajeado, do outro lado de Cruzeiro. E foi muito próximo de uma família que já estavam se despedindo entre si, né? Nossa. Porque a água estava chegando, já não tinha mais muito Olha espaço no só. telhado. A lancha encostou neles com a chave dentro, Nossa. Nossa Ah, senhora, foi com coisa de Deus gasolina mesmo. dentro. que E o loucura, cara. menino, não me lembro se a idade dele se é 10, 12, 7 anos, né? O pessoal entrou na lancha, nunca tinha pego uma lancha, conseguiu ligar ela e pilotou ela para deixar o pessoal são e salvo. Né? Então são Nossa. situações assim que nem lógica tem, a lógica é a lancha ir embora. E ela ficou à deriva e ela atravessou, nada bateu nela, nenhuma árvore, nenhum tronco, nenhum pedaço de metal, nada bateu nela.
e ela foi e conseguiu encostar e muito, muito próximo de uma família, e essa família conseguiu se salvar, né, em função dessa lancha. E eu imaginava que era dentro do clube, o pessoal, ela encostou numa árvore, o cara estava lá, 20, 30 metros. Não, atravessou, vou dizer que mais de 100 metros, muito mais, vou dizer 200 metros de atravessar a correnteza, atravessou o rio mesmo e foi parar para essa família aí que foi abençoada, assim, e se salvaram. Então, para ter Incrível. relatos Nossa. assim emocionantes que a gente teve, né? Tem essa parte com êxito e tem outras emocionantes com Sim. fatalidade também. Mas assim, ó, então hoje o que está sendo feito, o que o Rio Grande do Sul está recebendo, a nossa região, nossa cidade, as cidades lindeiras estão recebendo, assim, isso é uma bênção tremenda, isso é gratificante, né? Ter a oportunidade de estar aqui com vocês e relatar um pouco, 1% do que quem está aqui está sentindo, né? Eu tenho que dizer assim, ó, eu tenho meu teto, eu tenho minha empresa funcionando, meus funcionários protegidos, nós temos água, luz, tudo, 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 não faltou mantimento nenhum. Graças a Deus está tudo certo, mas eu fico pensando quem hoje não tem mais nada, né? Então essas doações que estão vindo, os jogadores que nem Edenilson, empresários que nem Pablo Marçal, uh, o presidente lá do, Aqui o Tinga, o Dunga fazendo também sim, menção, dois nomes muito É, presentes aí nessa o Dunga foi solidariedade fantástico toda. já desde a outra vez, né? Tinga É. também. Então, assim, ó, é incrível, incrível, incrível o que a gente está recebendo e isso vai ficar, vou dizer, uma nota promissória muito grande para nós um dia poder pagar para algum outro, tomara que nunca aconteça uma tragédia em algum outro lugar aí, no mundo, ou no Brasil, ou no nosso continente, né? Então é isso. Obrigado aí, Richard, pela oportunidade. Obrigado. Prazer, Manduca, aí em te conhecer. Eu Prazer conheço também, a tua prazer foi imobiliária meu também. pela internet, eu sei um pouco da história dela. Ah, que E legal. eu já fiz um curso, não sei se é com a tua irmã, com tua esposa, do Rosalvo, né? Ali, Ah, do Rosalvo eu fiz, Barreto com a Isabela, minha eu sócia. fiz um curso com ela faz uns anos ali no aquele hotel que o Renato fica lá, o Deville. O Eu fiz um Deville. curso com ela Aham. ali no Deville. Sim, Tá? Eu sei porque ela se apresentou como da Loage, né? Eu não sim, tive sim, ela é contato, nossa não diretora de Já conversei. participou operações. do podcast também aqui. E também Ah, já, participou. então, Sim. Legal. me lembro da situação que ela expôs lá, então eu sei que é uma imobiliária tradicional, imobiliária de grande atuação na região sul aí. Então é um prazer em te conhecer. Matheus, muito obrigado Obrigado, pelo teu prazer é meu. relato, cara, pela tua participação. Acho que fica aqui também um pedido aí. Acho que uma grande lição, acho que a maior lição realmente foi a mobilização aí da sociedade civil, né? Eu acho que foi incrível aí como o pessoal conseguiu se mobilizar, tanto a sociedade civil quanto também a iniciativa privada, as empresas, os empresários ali também ajudando e acho que, enfim, eu não me recordo de ver uma mobilização tão grande assim, né, em tão pouco tempo. E muito legal escutar o teu relato. Te agradeço de novo, cara, por tu estar disponibilizando um pouquinho do teu tempo aí para estar participando e deixo também meu pedido para que quem queira ajudar, né, ainda tem muita gente ainda precisando aí de ajuda, que nem o Matheus Muito. comentou. Acho que de algum eu compartilhei aqui alguns institutos já nas minhas redes sociais aí que eu sei que estão fazendo um trabalho sério, mas eu acho que a tua dica, né, Matheus, ela é uma dica de ouro, né? Se tu sabe alguém que precisa, ajuda diretamente a pessoa, seja no seu comércio local, seja no Pix próprio da pessoa, porque mais do que nunca, acho que fazer esse recurso chegar lá na ponta, né, na pessoa, é a maior garantia que a gente tem aí que o bem de fato está sendo feito, né? Então, é, Verdade. muito obrigado, Matheus. Obrigado, Manduca. Também, se quiser fazer o teu agradecimento final também. Não, eu só, além de agradecer, né, a oportunidade aqui, por falar de um tema tão importante, né, e sensível no momento, dizer que a Luage Imóvel está à disposição. Nós estamos aqui na Venceslau Escobar 948, no bairro Tristeza, e nós estamos com um depósito. Nós temos essa tivemos a oportunidade de ceder, né, para esse momento de solidariedade, né, abrigar mantimentos, então a gente está com lotado,
graças a Deus, mas agora também a minha preocupação é dar vazão para isso tudo, né? Nós fazemos parte do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis e lançamos junto com o Cresci, né, o SOS Corretor, e o Cresci está mapeando aí, tentando localizar corretores que foram severamente afetados pela enchente, e nós estamos com alguns destes mantimentos destinados para esse público, né? Mas da mesma forma a gente ajudou já outros abrigos. Nós estamos com Porto Alegre está com 146 abrigos, são 14 mil pessoas, se não me engano, estão em abrigos aqui. Então a gente tem muita água, né? A gente sabe que o inverno está chegando, então tem roupas, né? Pedindo mais roupas de inverno também, porque como o Matheus falou, a pessoa perdeu tudo, 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 tudo. As pessoas não tinham roupa íntima, não tinha sequer meia, né? Então as pessoas saíam, por exemplo, do gasômetro ali, de pé descalço. Agora quase chegamos a uma sensação térmica aí de próxima a 5 graus aqui em Porto Alegre, as pessoas sem roupas de inverno, né? Então faço esse apelo, aproveitar o canal para que a gente possa receber, se alguém do Brasil tiver aí, né, e não souber, né, de alguém, ou não confiar, né, em instituições ou no Estado, enfim, e queira falar com pessoas que foram atingidas, né, indiretamente, como nós aqui, né, graças a Deus, mas a gente está fazendo essa frente, então a gente tem essa oportunidade de receber e distribuir. Maravilha. Maravilha. Falando em mercado imobiliário, só mais um parênteses, nós tivemos a maior imobiliária de Lajeado tomada de água. Que loucura, né? Perderam tudo. Nossa, Tudo, tudo, que tristeza, tudo, né? tudo, tudo. Então, um abraço aí, pessoal da Ruda Munhoz aí. É sempre a gente quer que eles vão bem. Todo mundo se colocou à disposição para auxiliar no que precisar deles, né? Na figura do Queco, que é o nosso delegado do Cresci, né? Eu faço só parte da diretoria aqui da região, mas são pessoas excelentes aí, ótimos profissionais e que eles tenham essa força para se reerguer aí nessa parte estrutural. Com certeza, todos vão se reerguer, com certeza. Pessoal, ainda mais aí com todo mundo ajudando e... Bom, pessoal, muito obrigado, Matheus. Obrigado, Manduca. Até a próxima e nos Até a vemos aí em próxima. breve. Perfeito, Valeu, então. pessoal. Boa noite. Falou. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.